días a todos. Muito bom dia a todos. Realmente uma grande bendição. Realmente é uma grande bênção poder estar um domingo na casa de Deus. Um domingo juntos, congregados em harmonia, tendo companheirismo uns com os outros, tendo companheirismo em torno da palavra e ser alimentados com o alimento pertencente ao nosso tempo. Não é o tempo dos apóstolos, nem do primeiro anjo mensageiro, nem do segundo, do terceiro, nem do quarto, nem do quinto, do sexto, do sétimo, nem da brecha ou intervalo, senão que é o tempo da era da pedra angular. É o tempo. Parece que ainda o áudio ainda está um pouquinho. Está tendo um eco, tem que eliminar isso. Antes não acontecia isso, esse eco. Que tirem então de lá, desçam o volume dele. Sim. Eu não ouço a voz voltando. Parece que algo está aceso e tem eco. Vê, agora sim. Tudo tem uma solução. Vê aqui. Olha que perfeito está se ouvindo. É o tempo onde Deus, no seu programa, Ele prometeu que realizaria a obra maior, mais grande, mais gloriosa de todos os tempos. E a pessoa fala ou diria, o tempo dos apóstolos, que os apóstolos tiveram com Jesus, foi um tempo grande. Claro que sim, esse foi um tempo glorioso. E não fiquem preocupados com isso, porque se estivéssemos lá, voltou. Se estivéssemos por lá, deixem o áudio quietinho, já se ouve direito. Ponham-se as mãos para trás, não mexam as mãos. Sempre, eu vou falar algo, mas é aqui entre família. A pessoa do som, sempre você percebe, ele sempre está com a mão no botão, apertando, tenta mexer para cima e para baixo. Deixa quieto, se estiver funcionando, deixa quietinho, não mexa. Bom, isto é uma palmadazinha de amor com o som, os mesistas. Eles sabem, desejam trabalhar e desejam fazer o melhor para o povo. E às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos se ouve melhor. Então eles ficam mexendo aí, tateando. Que Deus abençoe todas as pessoas do som, as pessoas do vídeo, as pessoas das câmeras. São trabalhos que são feitos por trás, nos bastidores, e não são vistos, não se veem. É um trabalho que você não vê. É como quando você está fazendo uma construção ou construindo, e já vão entregar, e você vê no cantinho aí, um grupinho no cantinho. Quando vão entregar a obra, trocaram de roupa e tudo, mas você vê eles queimados, as ovelhas queimadas, os calos nas mãos, cortes por aqui, cortes por lá, uns coxos, mancos e alguns assim. Esse foi o grupo que tornou isso possível e não foi visto, não se vê. Às vezes nem mencionam os nomes, mencionam o dono que vai aí, todo bem assim, aparecido, mas quem conseguiu isso junto com o engenheiro e arquiteto, esses quase sempre não são mencionados, mas é a parte importante. É igual aqui, a parte importante do áudio e do vídeo e tudo, igualzinho aqui. Isso é muito importante neste tempo, porque tudo fica gravado, também fica impresso. Das imprensas você tem o livro, mas você não vê a máquina fazendo o livro. Mas a noite anterior, bem melhor, amanheceram para que você no outro dia tenha o livro. Ou seja, que são trabalhos que nós conhecemos e estamos conscientes que é muito importante e oramos por eles para que Deus continue abençoando-os. Agora, no tempo de Jesus, vejam, era uma grande bênção estar lá no tempo de Jesus, e se tivéssemos estado por lá, teria sido este grupo, quem estaria lá teria sido este grupo, porque a mesma coisa que você está fazendo agora, o faria naquele tempo também o faria. Assim que é o tempo onde
Deus viu vocês e me viu desde antes da fundação do mundo para estar aí, debaixo desse local onde o irmão Brana olhou para baixo e ele estava sobre a audiência. Você sabe que aí você está sendo mencionado aí quando ele fala em audiência. Luz está aí, está Maria Esther, está aí está Arcelúdia, Samuel e Mayra e Ruth, Frank e Sara, Leubra, todos nós, Chanton, Joel, Josué, por lá, o Charlie, todos vocês, mencionei todos vocês, menciona todos, porque aí está ele está sobre a audiência. E que audiência é essa? Ele desejaria ter uma audiência no seu tempo igualzinha a esta. Que mesmo que aqui a gente diria, mas esse rapaz ou essa moça, olhem, um profeta do tempo passado ou do passado desejaria muito ter um grupo igual a este. É um grupo especial, tão especial, mas tão especial que o deixou por último, para o fim. E mesmo que você diga, mas eu com isto e eu com aquilo, você é especial. Você tem essa peculiaridade especial que ele deixou para este momento específico do seu programa. É como quando uma pessoa tem uma roupa e a pessoa diz, esta vestimenta, essa gravata, se for mulher, esse vestido eu vou deixar para essa ocasião, para esse momento especial. Ou ele disse, essas vestimentas, essas vestes que eu tenho aqui, eu vou deixá-las para o último tempo, o fim do tempo, onde eu vou pô-las, elas aí, ou seja, eu vou pôr esta roupa, esta vestimenta, e aí vai você está aí, vou colocar esta outra, e vou morar em toda a minha plenitude aí neles. Ele deixou o melhor por último para nós, o melhor, e deixou também o melhor mensageiro, o melhor deixou para o fim, para o final, o último mensageiro, o último instrumento. Olhem, ele numa mensagem, eu estava lendo aqui, eu vou ter que sair para ler para eles, ler-lhes, para já falar-lhes, na mensagem o grande sinal que Deus nos dá. Olhem, aqui, se isso não é essa manifestação mais gloriosa que Deus iria manifestar neste tempo. Agora lembre-se que cada vez que Deus vai cumprir algo grande, grandioso, Ele o cumpre em simplicidade. Quanto maior for, muito mais simples, e muito mais simples, quanto maior for, para que a glória e a honra sejam dele, sejam de Deus, não do instrumento. Nunca o instrumento vai levar a glória ou ter a glória. Sempre é Deus quem obra e obrará. Tanto é assim que o tranca num quartinho para que não esse instrumento leve a glória, senão que vejam os resultados por último no final. Olha, que foi Deus. E a única coisa que vem é a coluna de fogo operando. Porque eu digo que vem, porque esse escolhido de Deus tem essa percepção profética, percepção que vai estar já no tempo onde isso se está cumprindo, vai ter tudo isso esclarecido, vai ver a mesma coisa que o reverendo William Branham viu. Ele viu a coluna de fogo operando, obrar aí. Portanto, já esses escolhidos saberão que esse ministério é o ministério da coluna de fogo, do anjo que era diferente dos outros. Olhem. Diz, 13 de junho de 1999, e quando os filhos e filhas de Deus estariam vendo os ministérios do Filho do Homem, chamando com a mensagem de grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos no último dia, perceberiam, se dariam conta que já estariam vivendo no fim do tempo, no fim do século, no fim do mundo, e estariam vivendo no tempo da colheita, ou seja, do recolhimento de todos os escolhidos de Deus. E o sinal de Deus para o povo sempre foi um profeta. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo um profeta, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer brevemente. E quando estejam vendo esse profeta, estarão vendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, em quem Cristo estará manifestado em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez.
E essa será o maior sinal que a humanidade, em primeiro lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo, depois também o estará vendo as virgens insensatas, também o mundo todo o haverá, e também haverá o povo hebreu. Esse é o maior sinal que o povo hebreu, que os seres humanos estarão vendo neste tempo final no meio da raça humana. Se estarão vendo esse sinal, ora, tem que estar plasmada, colocada tal como foi plasmado lá no ano de 1963, 28 de fevereiro de 1963, diz que aí estava plasmado o nome eterno de Deus, colocado. Agora, se está sendo visto por estes grupos, ora, tem que estar manifestado na terra então. E aquilo que foi mostrado no céu em 28 de fevereiro de 63, e esse anjo que foi visto aí, o anjo que era diferente dos outros, que é quem tem o sétimo selo, estará manifestado na terra em carne humana no seu anjo mensageiro. Agora, quem é que estaria no meio da raça humana encarnado? Esse anjo, que era diferente dos outros, ou seja, esse ministério do Senhor em sua segunda vinda. É o anjo do Senhor, por isso que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, sempre foi o anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da raça humana através dos seus profetas, mas não se tinha manifestado tal como ele prometeu na página 134 do livro dos selos, onde ele diz que quando este Espírito Santo é o Espírito Santo que estava no meio dos apóstolos, no meio dos 7 anjos mensageiros, que estava operando no meio do 7º anjo mensageiro, diz que esse anjo, essa luz, a vejo nas atividades, ele a via, e às vezes caminhava até ele, aí está o anjo de pé, esse que estava ministrando, que falou para o irmão Branham que ele lhe mostrava as coisas, dizia para ele o que dizer e o que fazer, e o irmão Branham falava, e ele, o anjo, fazia aquilo que o irmão Branham falava, ou seja, quem fazia tudo era o anjo. Como quem fazia tudo na libertação do povo hebreu foi o anjo do pacto através do povo hebreu, mas tinha que ter um instrumento para falar a palavra. Ele falava e pronto. Esse já era o trabalho de Moisés. Venham moscas, pois eu já falei. Senhor, agora tu tens que cumprir isso, cumpri-lo. E o anjo do pacto então começava criando uma mosquinha e logo em seguida continuava criando, porque Deus é o único criador, é Deus. Por isso que na visão da carpa também vemos braços e pernas criados. Um que faltava uma perna vai sair com uma perna. Agora, como estará sendo feito isso? Qual mecanismo existirá isso? É o que não se saberá disso. Porque a primeira e segunda etapa ele a deu a conhecer, a primeira e segunda etapa ele a deu a conhecer e surgiram muitos imitadores. Então, se algo se vê do como é que estaria funcionando isso lá dentro, ou aí dentro, também ministros pegariam isso, especialmente fariam as mesmas coisas publicamente, e o povo desviaria o seu olhar, a sua atenção para essas pessoas e diriam, isso aqui é a mesma coisa. Isso aconteceu no ministério do irmão Branham. Levantaram-se aí muitos ministros fazendo a mesma coisa nos palcos como fazia o irmão Branham, e da mesma forma que ele fazia também eles faziam. Agora tudo isso era no lugar santo, mas no lugar santíssimo somente uma pessoa ministra aí, e aí não se pode imitar. Aquele que imita, olha o que aconteceu com os filhos de Arão, entraram com fogo estranho e o que foi que aconteceu? Morreram. Todo aquele que imite no lugar santíssimo morre espiritualmente. Agora diz, e aquilo que foi mostrado no céu no dia 28 de fevereiro de 63, esse anjo que foi visto lá, o anjo que era diferente dos outros, que é quem tem o 7º selo, estará manifestado na terra em carne humana no seu anjo mensageiro. E aí teremos o sinal que foi visto no céu, feito uma realidade na terra no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse será o maior sinal para a raça humana de que estamos vivendo no tempo do fim, de que estamos vivendo no fim do século, que estamos vivendo no fim da colheita, do recolhimento do trigo, e onde também o joio é recolhido para ser lançado no forno de fogo, ou seja, na grande tribulação. Por que é nesse tempo, durante esse tempo, que se estaria realizando
o recolhimento do trigo e também do joio, porque é aí onde esse anjo, que era diferente dos outros, estaria manifestando esses ministérios de Moisés e Elias, que são os anjos ceifadores. E os anjos ceifadores ou segadores são os que fariam essa obra no fim do século. Não se fez essa obra, é por isso que neste tempo é um tempo onde todos o que iria Deus estar fazendo através desse ministério sob carpa, tenda, foi o que foi falado, foi o que foi prometido. Não poderia ser outra coisa, a não ser aquilo que foi profetizado. Haveria pregação, haveria ensinamento, na forma, do jeito que ele já tinha predeterminado. Ele deixou todos os materiais, foram deixados para dar a aula. Ele deixou tudinho para que esse instrumento pegasse isso e desse a sua aula ou a aula. Ele disse, desde antes disse, tenham os livros, citações, selos, eras, essa mensagem, até mencionou ela, deu o nome dela. Tem uma que nós vamos estar lendo hoje e uma outra também, que é Cristo, o mistério de Deus revelado, as 3 tipos de crentes que eu mencionei ontem ou antes de ontem mencionei elas, onde ele recomendou. Essas mensagens foram recomendadas por ele, onde vejam vocês que são mensagens que nos apontam, mostram aquilo que se estaria realizando, o que ele estaria realizando no tempo do fim, onde isso se cumpriria. E aí os irmãos teriam até as folhas atrás para fazer anotações, ver que é um momento, é um tempo de ensinamento. Ainda estamos nesse tempo. Todavia, e tudo vai se ir se entrelaçando à medida que vai se tendo a necessidade disso. Busquem para ver, sempre foi assim. Por causa de uma necessidade acontece uma coisa, por causa de uma necessidade acontece tal coisa. Vocês, olhem, lembram-se, eu me lembro de quando o irmão William ficava molhado lá no auditório, lá no anterior, lá, não no salão daqui, no da frente, senão naquele de metal. Aqui acabamos o edifício, terminamos, e o irmão William, aqueles que se lembram disso, tinham colocado um escritório para ele. Vocês se lembram quando o povo olhava para ele, via ele estudando, e quando ele ficava de pé, a pessoa já sabia que ele iria passar. Ele ficava recolhendo os livros, a pessoa olhava, ele, já vem ele, lá vem ele. E aconteceu que uma vez choveu com vento e ele se molhou, caiu, se molhavam os livros e teve que correr e no escritório porque estava molhando e teve uma necessidade de fazer o escritório. E vamos ver, faça um quartinho, ele falou, e aí se fez o primeiro quartinho por causa de uma necessidade. Foi necessário e sempre foi assim. Tudo, o que até onde eu tenho assim, desde pequenininho, razão nisso, as coisas, desde pequenininho as coisas se faziam sempre por uma necessidade aqui em Porto Rico. Quando nós íamos já fazer a cerca aqui, o irmão William dizia, a distância são 400 pés, ele falava, enquanto a pessoa chegar no outro lado e dar a volta lá para trás para chegar no meio, isso demora muito tempo, então tem que colocar uma portinha para os técnicos passarem. Benji, como tu vejas conveniente, como for conveniente, conforme a necessidade desse momento, se Deus se permitir, faz isso. Tudo é por uma necessidade, mas essa portinha o irmão Branham não viu. Talvez lá ele não mencionou, mas olhem. Se ele viu uma do lado esquerdo e em outros lugares ele fala das 2 portas, uma em cada extremidade, mas tem detalhes que ele não menciona, não falou, mas estão aí entre linhas. Essa visão da carpa, da tenda inteira, se a pessoa unir todos os lugares onde ele falou da visão da carpa, você vai achar aí, desde que começou esse ministério até que vai terminar, você vê tudo isso aí. Tudo está aí, condensado, resumido, e o que estamos como eu lhes dizia, estamos esticando assim o zoom e olhando tudo o que está aí no meio, dando um zoom, todas as etapas dessa visão. Enquanto elas vão se cumprindo, vamos vendo como é que Deus iria realizar o cumprimento da visão da carpa, que iria ser algo normal, comum no meio do povo, normal entre o povo, no povo normal, comum. Agora damos graças a Deus que somos nós, os que nos coube essa bênção, de uma visão que foi mostrada em 1956, por aí, imaginem. Isso é por isso que estamos falando já de quanto tempo falando nisso? 70, 60,
Ya el 2026 se Já cumple, 2026 se cumprem ou 70. fazem 70. ¿verdad? Verdade? 70 70 anos. anos. 70 anos. 70 años. 70 Ou seja, anos. que- Ou seja, que alguém reinou 70 anos, foi Davi, não é verdade? 40 y 30. 40 e 30 porque foram, Yo creo que fue David. creio que foi Ou seja, Davi. viveu. Ou seja, ele viveu. Después lo buscamos. Depois a gente Todas essas procura fechas isso. são Todas essas datas são importantes. Hã? 70 vivió. 70, Viveu viveu 70 anos. Davi E viveu 70 anos. E olha, em 2026 também fazemos ou cumprimos 120 anos daquele momento onde caiu o Espírito Santo lá na Rua Azusa. Ou seja, que em 1906 e 120 es 2026. resulta 2026. Ou seja, que esse ano é muito importante e o que restar deste ano também, porque conforme o calendário de Deus, pois estamos muito adiantados, muito mais adiantados, ou na frente, 28 a 30 e poucos anos a mais. Ou seja, que é de atraso que tem. E mais os 7 anos por aí, já nos coloca ou nos põe num tempo muito adiantado. Mas conforme o calendário gentil, pois então estamos em 2025, já finalizando este ano, que nos passou rapidinho, rápido, e todos os eventos que estão acontecendo são tão rápidos que se não vigiarmos, vão passando por cima da gente. Vê, já aconteceu esse, olhem. Já durante esses dias, desejamos já que por fim liberem esses que estão lá nesse território na faixa de Gaza, que já tem ou levam 2 anos. E agora, no dia 7 de outubro, imaginem isso. E muitos já que morreram, os que estão aí vão entregar os corpos e também, pois os que estão vivos que são pouquinhos. E desejamos já que já sejam libertos todos eles, e agora conscientes de que no mundo, como esse incidente ou acontecimento no mundo voltou-se ou mostrou a maioria do povo, dos líderes do planeta Terra, políticos e religiosos, alguns deles voltaram-se contra Israel, se oporam. Quando quem se meteu e fez isso foi o Hamas. Então estão dando para o público e para o mundo com este respaldo, com este apoio a este povo, estão demonstrando que esse povo, para poder permanecer como um Estado, ou que queiram, ou seja, para torná-lo um Estado e que permaneça, Hamas, o Hamas permaneça, para eles então estão mostrando que Israel tem que desaparecer, estão mostrando isso com isso, ou seja, que estão passando essa mensagem de ódio para com Israel. E lembrem-se que para que venha o juízo divino no planeta Terra, eles têm que fazer algo, alguma coisa tem que ser feita neste tempo, onde eles mereçam isso, para que eles mereçam isso. E primeiro começou-se, poucos países começaram, e já vão muitos, ou a maior parte, vejam a ONU assinando para que essa região seja Palestina, mas Palestina, depois nós vamos buscar toda essa informação para que a Palestina seja um Estado. Tem um que comentou e disse, isso é como meter os da Al-Qaeda do lado dos Estados Unidos. Tem um que falou assim, isso não tem sentido, mas estão metendo, ou seja, aprovar algo assim em Israel, isso não convém, não é conveniente ao mundo inteiro, não é bom. Agora, o juízo divino cairá sobre o planeta Terra, e é bem merecido que
se dará e se receberá esses países e se lhes dará que tiveram contra a igreja noiva e também contra o povo hebreu. Esses países que estão contra a igreja noiva e o povo hebreu. Portanto, o que está se preparando é algo que já na grande tribulação o mundo verá isso, já de uma forma muito mais aberta. Tem coisas que vão se estar vendo, enquanto vai se falando, você vai ir vendo como é que vai se cumprindo as coisas. Porque o ministério de Moisés e Elias, tudo o que esse ministério fale ou falar estará se concretizando, e cada vez que fale algo se cumpre, cada vez que fala algo se cumpre. Isso vai ir gradativamente, vocês já verão isso. Tanto é assim que falará a vida, a ressurreição aos que estão na sexta dimensão. Tanto é assim que falará, soprará nos escolhidos de Deus estando vivos e os transformará. Agora, esse sopro, se ele soprou lá e criou, esse homem, Adão, lhe deu fôlego de vida, um sopro, alento de vida. Também no dia de Pentecostes, aconteceu esse vento forte, línguas de fogo foram repartidas e soprou sobre eles. Então algo tem alguma coisa a ver com esse sopro. Ele soprará e a coluna de fogo virá até esses escolhidos e os transformará. Já não são línguas, senão que são coluna de fogo nos escolhidos. Portanto, tudo que se estará falando, pronunciando pela boca desses ministérios e também dos escolhidos, porque esse grupo chega no momento onde ele pode colocar a palavra bem direito. E o que é colocar a palavra bem? É simples. Fazer a perfeita vontade de Deus. Isso é colocar a palavra bem. Fazer a vontade de Deus. E ao falá-la, então já não é uma pessoa, já é um grupo. Aí sim que vão ter que piar ou correr, porque se com um estremeceu-se lá o mundo faz 2000 anos, quanto mais ou muito mais com um grupo de escolhidos. O que a raça humana experimentará nesse tempo é o poder de Deus em toda a sua plenitude, sem limites. A natureza, o cosmos, tudo vai nos obedecer. Mas ele começa com esta natureza. Como essa natureza, com essa natureza estamos obedecendo ele. Como? Seguindo a sua palavra, as suas ordens ou ordenanças, e Deus nos ajudando no nosso caminhar para poder servi-lo e honrar o seu nome. E ainda, todavia, nos falta, porque nós somos humanos, mas Deus nos ajudará, está nos ajudando. A pessoa não pode se desanimar porque aconteçam coisas na vida dela. Não, isso demonstra, Senhor, ainda estou neste corpo, ainda necessito de Ti, ainda preciso me agarrar de Ti, me segurar contigo. Portanto, não se solte, senão acontece como aconteceu com Pedro, começa a afundar. Sempre você fique agarrado da coluna de fogo, do pilar de fogo que está junto contigo o tempo todo. Você nunca diga que está sozinho, porque é o tempo onde você mais acompanhado você está. E se você se sente muito só, que todo mundo, até ninguém fala contigo, aí é onde mais você está, Deus está contigo. Aonde a presença de Deus, os anjos estão te cobrindo. E você pensa que está sozinho. Senhor, se eles se sentem assim, abre-lhes o entendimento e que eles vejam essa dimensão logo, brevemente, de que eles estão acompanhados. Mas dirá, mas que verdadeiramente eu não estou sozinho. Ele dirá, tu estás comigo e estiveste sempre comigo. Portanto, continuem adiante, em frente. Olha, eu falo muitas vezes essas coisas, porque isso vai se estar apertando tanto que vocês vão se sentir assim. Porque esse sentimento que Jesus teve lá no monte, no Getsemane, onde o Espírito o deixou, mas era uma coisa que tinha que acontecer, ele tinha que viver isso, e uma parte desse sofrimento ele não aconteceu com ele. Diz o irmão Branham que a noiva vai passar por isso. Portanto, como isso é individual, cada um de vocês esteja consciente de que isso vai vir, chegar, esse aperto vai entrar e vai ser forte. Eu não vou dizer que é fácil, vai ser difícil, duro, forte vai ser. Mas, por que então ele deixou os melhores guerreiros para o fim, para o final?
não é para ficar ou allá estar con cucharita y aí cantar, com ¿qué remedinho, pasa? Não é isso que que eu uno não estou chora, passando eu por isso. muitas Não é vezes que choro, a pessoa clamo a não Deus, chora. Eu muitas vezes choro, hablo a clamo a palavra, Deus e falo a palavra. y me conmuevo, E claro eu que me sí, somos comovo. humanos. Claro que sim, nós somos humanos. depois eu Fico digo, pero eu comovido, sou mas depois eu digo, vencedor. mas eu sou um vencedor. Seco las lágrimas y Eu sigo me para seco adelante. as lágrimas e continuo E em quantas vezes tenha frente. que E quantas chorar, vezes eu tenho que chorar, eu Dice que choro. llorar de hombres Diz también. que o choro Pero também é vean de homem, assim que uno vejam cuando está vocês que a consciente pessoa de quién tem que estar consciente quando de vienen quem esas é, ou cosas, seja, quando uno se essas puede, coisas pero chegam e a pessoa lembra, soy vencedor. mas olha, eu sou um vencedor, espera um Eu sou pouquinho, eu sou um elegido tuyo, vencedor, eu Senhor, sou um um escolhido atributo teu, tuyo. Senhor, eu sou um atributo teu. Y fue dicho que iba a pasar Foi me todo falado que iria Já me acontecer alertaram. tudo isso, já me E que avisaram nada me vai disso, assim surpreender. que nada vai me esto. Y entonces sigue surpreender. adelante, se Então levanta, continua em frente, E se levanta enfrenta e afronta enfrenta e essa afronta situação, essa situação, porque vendrán porque cosas virão muy, coisas pero muito, muy muito, mas muito terríveis. Y lo que fue ahí E visto aquilo que foi visto aí, en esos momentos finales de nesses Jesús, últimos momentos antes de ser Jesus, crucificado, antes dele ser crucificado, quando Pedro se quedó quando mirando Pedro de lejos, ficou sabendo olhando o que de passava, longe para ver o que é que iria acontecer, él se fue con ellos a ele foi sentarse junto allá. com ele sentar lá. Nosotros no haremos eso. Nós não faremos isso. Eso representa Isso representa aqueles ou aquelas pessoas que se irão, darão as costas para o Senhor. Mas neste tempo não acontecerá isso. O povo já está de alerta, de olho, e o povo já lo que sabe no sabía allí Pedro. o que Pedro não sabia lá. Allí Pedro todavía Lá no había Pedro nacido ainda de não nuevo. tinha nascido de novo. Ele esse não tinha ainda esse conhecimento, mas o escolhido de Deus neste tempo, sim. Portanto, tudo que vai vir ou chegar, o povo já está alertado, avisado. Isso vai continuar se apertando. Onde diz, olha, diz, onde digam paz e quando digam paz e segurança. Agora você prestou atenção que a Escritura diz, quando digam. No es que va a haber paz. Não é que vai ter paz ou haver paz, quando digam paz. No es cuando haya paz. Não é quando haja paz. Quando vai ter paz é quando já esteja estabelecido o reino do Messias. Vocês entenderam isso? Não é quando digam paz. Aí é dizer, qualquer um fala. Mas quando haja paz ou houver paz, isso já é no reino Mesías. do Messias. Bueno, que Dios les bendiga. Bom, que Deus abençoe e guarde. Y ya para que vayan a Já para que desayunar, vocês vão ya están desde temprano, tomar o café da manhã, estão desde cedinho con fuerza aqui para e la peguem actividad forças de para las 10 a de la atividade mañana, das 10 da manhã, en donde onde esperamos que Deus nos dê toda a palavra que nos cabe para hoje se encarne nos nossos corações. As atividades lá do México foram muito, mas muito gloriosas. Deus nos falou muitas coisas. E até foi o primeiro percorrido que eu fiz de carro. Desde que eu comecei a viajar, foi o primeiro percorrido que eu fiz com o irmão Miguel de carro. Já fazia tempo que eu não fazia esses percorridos assim, essas viagens. Mesmo que foram 4 horas, a gente parou no caminho em Saltillo, mas isso me fez lembrar quando fazíamos essas viagens. Aí, na caravana ou em caravana, e olha, uma coisa curiosa, eu creio que eu falei em Saltillo, eu falei isso, de Torreón para Monterrey, lá está também, nós tínhamos feito essa viagem, ele sabe, Tavares está aí, esse trajeto daí para lá, é numa reta, e é de oeste para leste. Ou seja, aqui, e aí também passamos pelo Monte das Mitras, e nos fica, tem uma mensagem que aquele não pode ser esse, porque ficava do lado direito quando Sara me falou, é esse? Justamente, não é verdade? Olha, vê, esse é o Monte das Mitras, tem muitos montes por aí, mas o que é o Monte das Mitras fica do lado direito, e esse trajeto a gente fazia quando voltávamos de Torreón até Monterrey, fazíamos esse trajeto de carro, e essa vez foi a primeira vez desde que eu saí, comecei viajando, que fizemos um percorrido assim de carro, com nosso irmão Miguel e aqueles que iam juntos aí na caravana, ou seja, aqui, como é que Deus vai cumprindo muitas coisas e outras coisas que não foram faladas de uma forma simples. Mas quando depois Deus abre tudo isso e se olha, e olha só como tudo vai se cumprindo de uma forma
normal, comum. Ahora ese sol Agora, esse Quando sol, sai por quando ele este, sai pelo leste, se muestra ele se mostra en el oeste no oeste y regresa. e Recuerden volta. que regresa. Lembre-se que ele regressa por ou outro volta caminho. por outro caminho. O sea que vai llegar Ou un seja, momento que vai en donde chegar um usted va a ver momento onde você vai ver esse cambio, essa mudança, en donde ya onde el sol já o sol regresa por outro volta por lado, outro, por outra pelo ruta. outro lado, por outra E rota quando ou tudo caminho, e isso quando empiece a tudo isso cumprir-se, começar a se então cumprir, as coisas então vão as coisas vão aí moviéndose ir se mais movendo rapidamente. muito mais rapidamente. As As guerras, rumores de guerra e tudo isso que está acontecendo. acontecendo no mundo, olhem, esses são os princípios. princípios das dores, onde a América Latina também tem aí um ponto de quase guerra aí na Venezuela. Eu creio que é a primeira vez, faz quantos anos? De que não tinha, de que não houve assim uma presença militar, não aconteceu uma presença militar da Armada dos Estados Unidos no Caribe. E agora, isso é produto de uma palavra falada no dia 28 de julho de 2024. Porque eu não sei quantos de vocês escutaram esse áudio, eu sentado na mesa, eu não sei se tu estiveste, Davi ou Julián, estivemos nós. Lá foi falada a palavra, se falou a palavra e se pronunciaram certas coisas aí. E olhem, tanto é assim que qual é o país que tem a potência maior do mundo? Praticamente podemos falar assim, e está completa, inteira aí na frente, e ainda usando Porto Rico, até usando Porto Rico como uma base estratégica, mesmo que isso nos coloque como um alvo, mas se falou a palavra, e portanto tem que ser, desse lugar também tem que ser, Deus utiliza ou usa tudo isso para que a palavra se cumpra. Se foi falado de um porto-riquenho, pois tem que ser Porto Rico também que faça parte disso. E vai se derrubar, esse regime vai ser derrubado, desse usurpador que está aí, e a Venezuela ficará livre, para que o Senhor possa obrar sem limites na Venezuela, sem limitações. Que Deus tire a ira da Venezuela. E a vai tirar. Porque tem um povo escolhido lá que ama a obra, ama Deus, como ama a obra e ama Deus o Haiti, Cuba, Nicarágua, que são países que também estão assim, desse jeito, armadilhados por esse regime, presos nesse regime. Nesses regimes, vê que nós também estamos aprendendo, regimes, uns aos outros, estamos ensinando. Vamos aí no passo a passo, juntos. Que Deus nos continue ajudando a todos, continue nos guardando, nos protegendo, e sempre peço a Deus que guarde, que cuide, que proteja a mente de cada escolhido. Esse é o campo de batalha, esse é o mais perigoso campo de batalha. Não deixe, que o Senhor não deixe que esse campo de batalha volte-se mais a favor do inimigo, fique a favor do inimigo, senão que Deus sempre coloque aí, permita que essa pessoa coloque a espada de 2 fios, de 2 gumes, e distancie todo espírito maligno, seja lançado, todo pensamento contra o programa divino seja lançado por essa espada, e que a pessoa se baseie na palavra e não nos comentários, não nas ações que façam contra da carpa, da tenda, nem do ministério, nem dos escolhidos. Esse é o centro de batalha, a mente. Aí é onde se ganha ou se perde. Não deixe que o inimigo ganhe e desça, senão que seja Deus quem ganhe e desça e esteja aí entronizado sempre. Um pouquinho só, que se deixar aberto, aí o inimigo entra.
un poquito de duda, Só um pouquinho de que dúvida, es incredulidad. que é Un incredulidade. poquito de razonamiento Só um pouquinho de humano, raciocínio echa a perder. humano põe a Deixa todo perder, por aí pra baixo, talvez o que já todo era para ir para baixo, o que já ficou adiantado, Por isso, daí por sempre eu diante. pido a Deus Por isso é que eu sempre peço a Deus que ajude o povo a que gane siempre esa que batalla, sempre ganhe essa batalha, que alimente más a ese que alimente perro muito blanco, mais esse cachorro branco, para que para que ningún dardo del nenhum enemigo dardo ou te flecha haga do daño. inimigo te faça Nenhum dano ou rascunho. mal, nenhum arranhãozinho, senão que os proteja de todo pensamento, de toda má intenção e toda coisa que seja contrária ao ministério de Jesus, de Moisés e de Elias e do povo. Porque es algo tan sencillo é algo tão simples, é uma coisa tão simples que podemos falar assim: se presta para tudo isso, se presta para duvidar. Nunca dude, Nunca duvide, siempre crea sempre creia. Ele diz que tem que crer para compreender. Escribe allí, Ele escreve aí: crer para comprender. para compreender. No trate de Não, comprenderlo não primero tente para compreender después creer. primeiro para depois crer. Hay personas que dicen, Tem "Yo pessoas no que creo dizem: eso, eu não creio nisso por esto y por esto". por causa Pero estoy disso ahí, e disso, mas eu vamos a estou ver. aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ya eso Isso Começou já, com o pé já esquerdo. começou com o pé errado, Tem que esquerdo. dizer, eu creio Tem que na dizer: visão eu da creio carpa, na eu visão creio da no que carpa, foi eu creio falado, no que foi eu falado, creio essa eu promessa. creio nessa Senhor, promessa. ajuda-me Senhor, me a ajuda a compreender. Pero no puede decir, "Yo Mas no não creo". pode Ya ahí dizer: eu não empezamos. creio. Aí já começou errado, dizer, mal. eu creio. Tem que dizer: eu Eu creio. entendo, Senhor, Eu não pero entendo, creio. Senhor, mas eu creio. Ajuda-me Ajuda-me a compreender, a entender compreender, a o que tu estás entender o llevando que a tu cabo. estás realizando, vai fazendo. ajudar. E Deus vai te ajudar. Assim que sigamos Assim que adelante. continuemos em Vamos frente. bien. Vamos bem, estamos bem, estamos acertando E no alvo seguiremos dando e no continuaremos acertando E no a alvo. aparição, E o logo ao aparecimento povo, depois ao povo manifestação dessa grande, manifestação ustedes grandiosa, verão. vocês a verão, Van a ver ese ángel vão ver esse anjo que dijo él que lo vio descender. que disse aquele Quando que ele viu descendió, desceu, quando ele ahí es desceu, donde, aquele que viu Não se descer sabe. quando desceu, aí é que não El se povo não sabe, sabe. o povo não sabe. cuando la columna de fuego Quando había a ya- coluna de fogo já estava, desde quando estava ou desde falando quando da já coluna de estava fogo, esse a coluna de instrumento, fogo não se estava sabe. falando com esse instrumento, não se Porque sabe todo disso. isso foi condensado Porque ali. tudo isso foi Estava condensado, falando de resumido alguém aí. mais Estava arriba, falando fazendo com a alguém mais pedra acima, angular. ora Já na vinha era da falando. pedra angular já vinha ali falando. Ahora el ángel Então, agora o anjo se fue también. também se E foi. também o irmão E Branham. também o irmão Brana Hay se lapsos foi. de tiempo Tem aí. intervalos de tempo aí. Portanto, Portanto, Vão vão- a darse muchas sorpresas. vão ter-se muitas vão surpresas, dizer- vão se vão a ter, dizer- onde vão dizer: Que meti pata y dado yo que estoy eita, hablando eu todo meti esto. as pés pelas mãos que eu fiquei mira quem falando estava tudo aí. isso. E olha quem Con estava eso se lo aí. digo todo. E isso eu falo tudinho, só Assim com que- isso eu falo tudo para vocês, eu mostro Pois eu não tudo. deveria Assim dar que depois- deveria dar vergonha depois Que para depois vai eles. dizer, "Onde Que me depois vão meto?" ficar dizer: onde é que eu me E eu meto, falando onde é que tudo eu me isso. escondo? E eu falando quem tudo isso. estava Olha em quem é que estava nele. Ahora todo eso Agora Uno tudo solo. é só um só. es el mismo Espíritu É o Santo, mesmo la misma Espírito columna de Santo, a fuego, mesma obrando coluna en de medio fogo del pueblo, obrando, trabalhando no meio do povo. pero en sencillez, Mas en em simplicidad, singeleza, em Deus simplicidade. bendiga, Que Deus guarde. os abençoe, Deus os guarde. adelante, E em frente. esperando, E preparando, esperando, nos preparando para poder verlos, poder vê-los. porque ya están con nosotros. Porque já estão Lo conosco. que falta O es, que falta como é, le dijo Eliseo, como Señor, disse abre Eliseu, los ojos, Senhor, abre os olhos. para que vea que son Para más que los veja están que con são nosotros mais os que que los estão están en conosco contra. que aqueles que são contra. Cuando le abrió los ojos, Quando lhe abriu os ve olhos, que se puede, vê que se pode. ve que se puede abrir Vê los que ojos. pode se abrir os Porque ele olhos, viu. porque ele viu. Y no era el profeta E de não ese era o tiempo. profeta Cuando desse vio tempo, quando carros viu de fuego, carros de fogo, Gente a carruagem de cavalho, fogo, cavaleiros dimensão. a cavalo nessa dimensão, a del favor instrumento de do Eliseo. instrumento de Eliseu. O sea que son más los Ou que seja, están que con são nosotros. mais os que estão Los que conosco están que os con- que são contra ou Hay uma estão audiência contra. hoje mais Tem uma grande do que audiência esta que hoje está maior do que essa que está aqui. que son la primerita que llega Que são a primeirinha estar que em la chega atividade. para estar Não na se atividade de reunião. Não perdem isso. el tiempo del culto. ellos No están tempo ahí, do culto eles primeritos, estão aí, y são os escuchan primeiros, y ven escutam todo. e veem tudo, Porque allá eles, porque lá Está todo en está silencio. tudo em silêncio lá. A está ação
está aqui na terra, o sétimo selo, e a ação é aqui na terra. É por isso que aconteceu silêncio no céu assim. Agora é quase meia hora, e ver desde onde começou, ou quando começou esse entrelaçamento dispensacional. Eu desejo que tenha começado ou iniciado desde um determinado tempo para cá, esse entrelaçamento dessa meia hora, onde já estejamos já chegando na parte do quase, porque é quase meia hora. Nos resta pouco tempo. A mim também me resta pouco tempo. Não é porque eu fale isso, mas é porque isso está aí. Eu não posso passar por cima disso que está falado. E nos resta pouco tempo também para nós, ou seja, que é um tempo onde já depois a próxima coisa seria a transformação. Nós não vamos, a maior parte, não vamos partir, senão que vamos ficar. E se vai ter uma testemunha ou várias testemunhas, pessoas adultas que partiram, se foram e irão voltar jovens, regressar jovens, e é uma amostragem dessa mudança. Assim também vai haver muitas pessoas adultas que vão permanecer. Deus vai permitir que permaneçam, elas vão permanecer vivas. Não importa o tempo que passe ou que dure, e vai ficar demonstrado que uma pessoa anciã ou velhinha vai ser jovem, vai ser transformada. E não podem ficar falando assim qualquer um, porque todos são jovens. Não, o maior milagre é pegar um jovem, é pegar um ancião e torná-lo jovem, ou um bebê e torná-lo jovem. Ou seja, aqui também vai ter pessoas que não vão partir com essas idades. Que Deus os mantenha fortes, fortalecidos, os que estão com essa idade, e os bebês, e também os do meio, nós os jovens, os jovens, porque a gente também tem que puxar pra gente a sardinha, ou seja, mesmo que tenha os cabelos brancos aqui, isso é de menos isso, para que também possamos cumprir a escritura. O cabelo branco passará, as rugas passarão. Eu tenho aqui os pés de galinha aqui quase. E para quê? A gente está ficando um adulto ou velho, como dizem, envelhecendo. É que nós somos humanos e todo mundo caminha para isso, mas aí podemos cumprir essas escrituras aí. O cabelo branco passará, as rugas cessarão. Ainda me falta um pezinho de galinha aqui, outro aqui, está faltando. Cabelo branco, o Juliano tem quase ele todo branco, mas é por causa das viagens. Não. Ele tem mais rugas que eu. Não, mais cabelo branco que eu. Mas isso é normal. Ou seja, que isso demonstra que estes corpos já têm que ser trocados, ser mudados, tem que mudá-los, Senhor, porque tem muito trabalho e nós desejamos fazer o trabalho que pertence ao nosso tempo sem limites ou limitações. E até mesmo nestes corpos, que nos mantenha com boa saúde nestes corpos, para que Ele nos use também sem limites. Se agora nos está usando, porque lembre-se que nós passamos por aqui como turistas, nós estamos fazendo um trabalho é o povo que mais trabalho tem. Tem alguns que ficam e dizem, não, eu fico esperando porque esses são os vadios, porque não desejam trabalhar no nosso tempo. Mas nós, sim. É o nosso tempo, é a nossa hora. Esse é o meu dia. Agora é que eu vou botar o resto das forças e trabalhamos sem limites. Agora, quanto mais com este poder sem limites ou limitações em nós, agora isso sempre com a direção divina, isso porque imaginem se a pessoa... se for assim, tem uns que são assim um pouquinho mais... são desesperados, apressados. Tem uns quantos que eu estou vendo por aqui. Não vou mencionar porque... Mas olha, tu e tu lá e o outro. E eu não. Porque às vezes nós somos assim um pouco desesperados nas coisas, mas tudo é sob a direção divina. Ou seja, Deus vai nos guiar para que quando chegar esse momento onde nós vamos mostrar para o mundo que nestes corpos Deus estaria se manifestando em toda a sua plenitude. Uma prova, uma amostra. Você já verá isso. E você dirá, mas é como quando nesses
muñequitos, algo. Esses bonecos que fazia assim, se jogava e pum. Como é que saiu isso? Não é que vai ser assim, uns raios, assim, mas é um exemplo. A pessoa fale a palavra e as coisas aconteçam. Mas que coisa! Eu falei isso. Eu tenho que ir a tal lugar e pum. O que é que eu faço aqui? Por uma necessidade. Sempre vai se ter uma necessidade e uma pressão que você já esteja aí nesse momento e então Deus opera através de ti. Diz, fala algo assim no livro de citações e a pressão vem, algo assim fala. Um momento em que tu estás pressionado, vê que tudo é escriturístico. Um momento que estejas em aperto, estejam te oprimindo, e então, olha o que eu estou agora para te dizer. A terceira etapa será para a noiva, para as fátuas e para os perdidos, ou será para os perdidos, as fátuas e a noiva. Página 119, parágrafo 1057. Agora vejam que tudo isso é o que nós vamos estar vendo gradativamente já. E tanto o mundo, porque o mundo, você vê o mundo, que ele já vai se encaminhando para isso. E o povo também. Ou seja, que não é um povo que está alheio ao que está acontecendo. Estamos conscientes do que está acontecendo e muito, muito conscientes disso. Porque é o subconsciente se tornando consciente. É Deus unindo porque os profetas nascem com isso, com isso desde que nasceram, que Deus abre assim, liga e começa esse ministério. Eles talvez não saibam o que está acontecendo na sua vida, na sua trajetória, mas quando chega o momento de Deus usar esse ministério, então, pá, acende, liga. E aí já estão juntos, igualzinho os escolhidos, mas eles vão de uma forma gradativa. E isso estão vendo, estão vivendo, cada um de vocês, à medida que vai acontecendo isso. Tudo vai se unindo cada vez mais, e o vemos mais próximo. Cada vez se vê mais a presença de Deus mais próximo, mais próximo. Cada vez vem esses 12 ministérios dos querubins aí mais próximo. Cada vez vem mais próximo o propiciatório. Cada vez mais próximo o maná. Cada vez vem mais próximo a coluna de fogo. Cada vez vem mais próximo a presença, a essência de Deus. E isso é as duas consciências juntas. Quando isso for ou aconteça assim, não é sobre o propiciatório que ele se declarava para os filhos de Israel. Como você já vai estar aí? Qual é a boca que vai usar? São a boca dos escolhidos. A boca é a boca dos filhos de Deus, onde estará falando-se a palavra, porque estarão plenamente em cima, sobre o propiciatório, no meio dos 12 querubins. Aí, nessas asas, que aí são vistas cobrindo a arca. E vocês falando a palavra. É ele em cima e vocês aí, falando a palavra, através de vocês. Que Deus os abençoe e os guarde, filhos e filhas de Deus, primogênitos de Deus. Para mim é um privilégio, uma grande bênção, fazer parte desse grupo, onde muitos profetas desejaram ter ou tê-los, e ter nascido no meio deste povo, ser um entre vocês, um igualzinho vocês, igualzinho a vocês. Assim que continuemos em frente, sem desanimar, que falta pouquinho, já para dizer eu não posso, não, ficar dizendo isso, eu posso, sim, eu posso. É difícil? Quem disse para ti que era fácil? Eu vou dizer, é muito mais, é mais difícil do que você pensa, para que você tenha mais ânimo, pegue mais ânimo, porque já foi profetizado essa vitória. Vamos vencer. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Palavras faltariam para lhes falar, para um povo tão glorioso e tão abençoado como vocês, porque é o povo maior, mais grande, povo mais grandioso de todo o povo que Deus tem trazido a este planeta Terra, são vocês aqui presentes e também aqueles que estão em outros países. Para mim é um grande privilégio e uma honra sair na frente, estar diante de um grupo como vocês. E eu tenho que sair com reverência, com prudência, porque eu não estou falando com qualquer povo, é um povo especial. Portanto, tem que lhes falar palavras especiais para esse povo especial. E é por isso que Deus, então, envia do seu Espírito, que o seu Espírito Santo, para falar com amor para esse povo na era do amor divino.
Bueno, que Dios les Bom, que bendiga Deus y os guarde. abençoe e guarde a todos. E nos vemos às 10 da manhã, Dios mediante. se Deus Buen quiser. provecho a todos. Um bom apetite para Y todos. buen provecho también Um del bom alimento apetite também pelo alimento espiritual alimento físico. e o alimento físico. O tema? El tema, ¿cuántos temas hay ahí? Quantos temas tem esse aí? Vê que é um ensinamento, se fala de tudo em um ensinamento. Se fala de Muchos tópicos. muitos Siempre hay tópicos. un eje central que es el séptimo Sempre tem um eixo central que é o sétimo selo, mas sello. Ese séptimo sello en acción. esse sétimo selo em ação na terra, Y es el pueblo e é o en el povo cual Dios está no qual, o qual Deus está se revelando e se velando e dando-se a conhecer da sua presença no meio do povo, para que então o povo, Deus através desse povo, opere, todo lo correspondiente obre tudo o que pertence a este tempo final. y ver E ver que somos que somos más que bienaventurados. muito mais do que bem-aventurados, porque Cualquiera qualquer um hubiese deseado estar aquí. desejaria estar aqui. Ele falou aí, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem, que muitos profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E isso foi na primeira vinda do Senhor, e isso é assim na segunda vinda do Senhor. O tema desta manhã foi bem-aventurados os que não viram e creram. E esses são os escolhidos. Os escolhidos vendo o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Aí abarca tudo. Agora que Deus lhes dê e continue lhes dando todo esse conhecimento para continuar vendo o sétimo selo em ação, agindo, vendo a obra que Deus está realizando hoje. Bom, que Deus os guarde e os abençoe. Já nos vemos agorinha, se Deus quiser. Sempre, quando se possa, estas conversas assim, que são, aparentemente são assim, informais, é o cumprimento das Escrituras, de muitas que se cumprem ou são cumpridas e que Deus tem permitido ter isso, e saiu assim dessa forma, não somente aqui, mas também em outros países, onde muitas coisas são faladas assim, sem protocolo, e aí saem muitas coisas também, que depois continuamos falando delas, como o falar do meio do propiciatório, dos querubins em cima do propiciatório. Isso é algo que não se tinha falado, e tem coisa que ele tem aí, tem escrito aí, que não se tocaram hoje. Hoje saiu algo, olha, e isso pode se abundar muito mais sobre isso. Você sabe o que é? Que você seja uma boca, um instrumento, onde ele falaria, através de quem ele falaria neste tempo final, para a criação, para o que for. Quando ele diz ou fala, e eu me declararei a ti do meio em cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, me declararei a ti tudo o que eu te mandar para os filhos de Israel, ordenar. Tudo o que ele lhe falar. E você ser esse instrumento, não, isso é grandioso. Isso é grande. E você seja um instrumento dele para você falar a palavra. Não, isso não cabe na mente humana, somente cabe na Deus é que faz isso caber em você, ou seja, percepção profética, atributo de Deus aí, para internalizar isso ou colocar isso aí dentro. Isso é algo grandioso. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe, filhos e filhas de Deus, bocas de Deus, neste tempo final. Que falem a palavra e que Deus obre e opere através dessa palavra que você fale, que seja na perfeita vontade de Deus. Você fale e Deus honre essa palavra. Porque se está no meio dos dois querubins, Deus tem que honrar essa palavra. Fale a palavra. E você verá, fale a palavra e você verá. Esse é um outro tema que se pode. Fale a palavra, falar a palavra sem limites. Falar a palavra com fé,
baseado nas Escrituras, fundamentado na palavra. Deus os guarde, Deus os abençoe. Agora sim, já são as 7h48. E já as crianças vão começar também. Até agora Deus nos permitiu ter essa aula também de crianças que tem sido de bênção. Lá em Monterrey tivemos na aula nos salões, em um dos salões das crianças tivemos uma aula. Estivemos na aula, tinham mais adultos de uma certa forma, mais adultos. Mandei todos eles sentarem porque as crianças não se viram. E quando se sentaram, viram-se todas as crianças que estavam aí. Vamos dizer que cada um era bem pequenininho aí, eram crianças pequenas, mas tinham muitas. Muitos rapazes têm aí, muitos meninos têm aí. Em todos os países também é uma geração jovem. E já os pequenos que falamos que cantávamos antes, nessa década de 98, 97 também, 2000, 2001, eles eram pequenininhos. Agora eles já têm filhos, essas pessoas, já estão grandes, adultos. Me enviaram fotos quando já eu tinha aí do lado deles e agora já têm filhos. E é uma geração jovem, vê? De um certo tempo. Agora, a mesma coisa que ele tinha falado de 20 anos para baixo, a maior parte, claro que agora tem muito mais idade, muito mais anos, porque este tempo é um tempo onde é uma geração nova, vamos dizer assim. E também estão representados aí em Josué e Caleb, os outros, com mais idade. Não é que ficam do lado de fora, não vamos dizer agora que são todos aí de 20 anos para baixo, senão que estão representados aí em Josué e Caleb. Os outros. Bom, até agorinha mesmo. Deus os abençoe, que Deus os guarde, um bom apetite. Até logo, até mais. Já que horas são? Para este mês tem... Ainda vou estar até agora aqui, porque pode acontecer algo, mas até agora estarei por aqui. Mas tem uma saída, uma viagenzinha por aí para outro lugar, onde esperamos que Deus nos abençoe lá também e que fale-se o que tiver que se falar lá, para que essa palavra vá sendo semeada, porque para que eles digam, mas se este é quem nós estamos esperando, então já tem que ter uma boa amizade. E se tem, onde já, olhem, tivemos essa amizade tão e tão grande, tão boa, que já nos escrevem, nos falam, nos chamam, como fazemos aqui ou acolá, ajuda ministro, assim, como fazemos esta outra coisa ou estas coisas, e pouco a pouco, e já no ano que vem também, vão ter muitas coisas que vão acontecer, inclusive aqui também. Assim que estejam orando para que Deus permita tudo isso. Não se fala para que não fiquem os invejosos, ponham-se os invejosos para ficarem criativos, ficarem contra, porque sempre está a inveja, o zelo religioso, é o pior que a pessoa pode ter, inveja religiosa. Mas se a pessoa pode falar, se tu não crês, fica calado, o que é que tu estás fazendo aqui? Fica para lá, nós não estamos fazendo nada aqui, então fica para o lado de lá, então por que tu está aí? Se tu não crês, não crê, continua pensando o que tu estás pensando e deixa a gente tranquilo, quietinho. Deus, como Ele quer, vai cumprir a sua palavra, Ele não vai estar convencendo ninguém, senão que Ele vai cumprir a sua palavra tal como já foi prometida que seria feita. Assim que os que nos resta do ano e o ano que vem, tem muitas coisas importantes ano que vem, onde vai estar se vendo já essa aproximação muito mais direta com esse povo, com a igreja noiva. Nós amamos Israel, desejamos o melhor para Israel, mesmo que esteja profetizado que lhe virá ou chegará a eles, um holocausto novamente chegará a eles, ou seja, bem pior do que aconteceu antes. Por isso, pois, muitos talvez não falam isso, mas virá, e isso será duro, difícil. Diz que isso do 7 de outubro catalogam isso como um genocídio. Como um genocídio. Ou seja, seria o segundo aí. Depois do Holocausto, que foi
por aí isso começou desde 30 e pouco, 33 até ou 40 e algo, ou seja, desde esse tempo, vê, se repetiu aí nessa escala no dia 7 de outubro, estivemos por lá, mesmo que não fomos exatamente nos kibbutz, tem alguns que estão intactos, deixaram ele do mesmo jeito, e vai ficar para que se veja como foi que aconteceu isso, tal qual está. Não podemos ir porque estava perigoso, nesses dias estava perigoso, nós aí caminhando e pum, pelo outro lado, ou seja, não se podia se aproximar dessa área, ou zona, fomos até na festa onde se meteram aí ou entraram, e aí tinham a pista de dança, era uma festa que se fazia todo ano, parece que foi assim, aí está. Caminhamos por toda essa parte aí, caminhando, e foi terrível esse dia. Contavam que uma pessoa que estava guiando, dirigindo, pensava que tinha saído da estrada porque o carro ficava pulando, algo assim, né? E quando olhou, eram os corpos das pessoas que iam matando. E essa pessoa, pois, queria escapar e estava passando por cima dos corpos das pessoas que os terroristas tinham matado, enquanto eles iam indo para dentro, e as pessoas correndo, enquanto elas iam correndo, matavam elas. Essas pessoas subiu no carro, e quando ela saiu, ela passava por cima, pulava o carro por cima dessas pessoas que estavam mortas. Ou foram mortas. Sabemos que Israel não desaparecerá, ou seja, Israel será o lugar onde se estabelecerá o reino do Messias e onde se estará reinando em todas as nações. Por isso é que você vê agora o ataque é contra Israel. Um país pequenininho e tem medo dele. Se eles soubessem que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel está com eles, o tempo todo está com eles. Portanto, não deixaremos, nunca deixaremos Israel, e sempre diremos que estamos com Israel, lado a lado. E o que eles precisem, aí estaremos. Bom? São coisinhas que podem ser faladas, depois vão estar vendo tudo o que estará acontecendo, onde esses laços são cada vez mais e mais unidos, e que o povo de Israel saiba que na América Latina e o Caribe tem um povo que ama Israel, que está junto com eles, 100% junto com eles, e esse ministério que Deus levantou no Ocidente está 100% com eles, e todo o povo também. Bom, esse é o finalzinho. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Orem muito para que Deus continue nos dando tudo o que nós precisamos, que é o importante, o ensinamento, a palavra. As outras coisas vão caindo no seu devido lugar, e o que você tem que fazer é ver o lugar que te corresponde e trabalhar baseado naquilo que Deus está fazendo, sendo um braço direito, braço a braço, lado a lado, para que a obra possa continuar em frente. É bom, que Deus lhes guarde e os abençoe a todos. Até mais. Agora sim. Até mais. Até logo. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Venha.